Fala, meus camaradinhas e minhas camaradinhas. Eu vou ficar meio tortinha assim, porque aí consigo gravar. Então eu vou gravar nesse ângulo. Aqui é na lata, sem misticismos. Tá lá na lata. Como eu acredito piamente que todos os problemas dessa sociedade, dessa sociabilidade, são causados pelo nosso nefasto modo de produção, então arrumar a carinha é um material de novidade. Porque, enfim, o assunto é sempre o mesmo. Capitalismo é o problema. Toda vez que eu começava um roteiro do podcast, eu entrava na vibe artigo. Artigo vai. Academia faz isso com a gente. Enfim, faz parte do fazer acadêmico. E aí o artigo é um momento que exige uma reflexão, exige um momento de sentar, de pensar, o desenvolvimento, escrever, fazer revisão bibliográfica, analisar, pensar, pegar, variar. Tem tudo isso. E é uma prática, né? E aí começou a confundir minhas ideias. Eu sentava com uma ideia muito sólida e já pronta, e aí eu me apegava a fazer o roteiro, e aí o roteiro eu meio que confundia com escrever um artigo, e aí ficava nesse... Porque é isso, o artigo tem um tempo, o roteiro tem outro tempo, a comunicação tem outro tempo. São vários tempos distintos de processos que estão acontecendo ao mesmo tempo e que se entrelaçam. Então, uma brisa, né? Mas bem, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a Ontologia Crítica era com esse intuito de ser um quadro do podcast. Era um intuito de ser um quadro do podcast, de eu desenvolvendo esses artigos, e aí publicar os artigos, publicar o podcast. E aí, como o Zeitgeist mostra coisas pra gente, se a gente estiver olhando atentamente pra realidade, ela mostra várias coisas pra gente. No fazer, percebi que eu gosto muito do processo, da dinâmica do processo de comunicação, porque, enfim, é onde eu fruo as ideias, que é onde você se escuta falando as coisas que você tá pensando. E aí rola essa dialética, né? Quando você fala pra outras pessoas. Tava falando disso essa semana no grupo de estudo. Alô, 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 alô. E bom, nessa tava sendo contraproducente, porque eu não terminava o roteiro, não terminava o artigo, não gravava o podcast e ficava lá, meu Deus, que vida triste. Então, eu resolvi dinamizar, até porque é bom, porque isso acaba sendo um trabalho de revisão, porque é um trabalho de colocar as ideias à prova durante o processo de escrita, que é muito solitário. Essa é a minha proposta, né? É de pensar, produzir teoricamente, de travar um debate das ideias, de comunicar e difundir essas ideias, mas também de produzir as sínteses coletivamente, colocar as ideias no mundo, marxismo, né? Esse processo de comunicar com vocês, de fazer as leituras, construindo um caminho, construindo um acúmulo e não de fazer um empilhamento dessas camadas de complexidade, porque não se trata disso. Inclusive, calma aí. Achei pilhas de livro. Esse cara importantíssimo, Ernest Mandel, tem esse livrinho, chama O Lugar do Marxismo na História. É excelente para quem tá interessado em começar a compreender a imortal ciência do proletariado, e estimular leituras e ter um panorama histórico sobre a história do marxismo. Meu, esse livro eu até tenho... Esse aqui é o meu caderno do primeiro semestre. Ganhei da Marina, professora de filosofia, maravilhosa, tá fazendo direito, vai ser uma jurista aí, ó. Beijo, Marina. Minha vida do primeiro semestre, né? E ele acabou ontem. E é isso, tem toda a minha reflexão epistemológica, diário, leitura, brisa, tem muita coisa, enfim. E aí eu ando com os cadernos, né, pra cima e pra baixo. Mas por que eu tô mostrando isso aqui? Porque tem uma coisa do começo do ano que eu, pra não esquecer, porque a cabeça, gente, o registro é importante. Eu tô aprendendo muito isso com envelhecer. Ah, envelhecer, tá velho. Não, mas a passagem do tempo, eu tô indo pra terceira década. Cagar depois da terceira vez é embaçado. Aí, a gente percebe que se lembra das mesmas coisas. A gente tem um acúmulo. Quanto mais o tempo passa, maior é o acúmulo que a gente tem da vida. Então fica mais difícil de lembrar as coisas. Mas se a gente cria dispositivos e formas de revisitar sem sobrecarga mental, que eu tenho muito isso, como eu disse, o pinball o tempo todo. E eu vou pra vários lugares. Eu minimamente mantenho o meu puxadinho mental organizado. Mas anotar é importante, porque é que nem aquele filme, aquele filme do Adam Sandler, que eu gosto muito, toca Beach Boys nesse filme. Tava passando ontem. 50 First Date, como que é o nome? Como se fosse a primeira vez. Cara, é um diário seu pra si mesmo. Porque se você não lembra, se você escreve um diário pra si mesmo, é você contando a tua história pra você. O que você tava sentindo, o que tava acontecendo. Você pode ler depois e falar, ah, nada a ver isso aqui. Sim, mas percebe a contradição? É a contradição que move a história. Já diria um desenho muito bacana, senhor Carlitos. Tá por aqui, essa prateleira aqui é só os marxismo imediato. As lutas de classes, dialética, a contradição. Ante a contradição, precisa ir pra algum lugar, entende? Ante a contradição, a gente acaba indo pra algum lugar, porque a contradição move as coisas e a história. Enfim, se não fez sentido agora, ao longo desse trajeto fará. Mas pra isso,
chega junto. O Mandel, eu anotei as tabelas que o Mandel coloca neste livrinho aqui, porque ele separa desenvolvimentos econômicos políticos importantes, datas e contextos históricos, história do movimento operário. Ele faz todo esse trampo e, meu, é uma síntese do caralho. E eu vou ler um pedacinho aqui pra vocês aqui, ó. Eu adoro fazer essas coisas no improviso, porque eu falo pro Igor, começar a gravar o Flow é importante, porque todo dia eu faço isso, e aí eu fico enchendo a orelha dos meus amigos e dos imediatos que moram comigo. Porque é isso, dialética, cara, dialética, sabe? Se a ideia ficar na cabeça é muito bom, mas colocar elas à prova adianta o processo histórico. Assim, por que eu falei do Mandel, além de todo esse contexto maravilhoso? Porque o Mandel tem uma parte específica desse texto. E ó, gente, eu vou voltar com as pastinhas do Drive, vou montar um grupo do Zap pra compartilhar leituras. Se você tiver interesse, essa semana eu vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram, pra que, enfim, quem tiver interesse de entrar nessas piras de estudar, ou ir acompanhando, eu sempre vou deixar leituras, lista de vídeos, eu fiz um canal no YouTube pra fazer umas playlists, muita coisa. Tô preparando bastante coisa, me aguarde. Ele diz, nessa parte, sobre as transformações das ciências sociais pelo marxismo. As conquistas do pensamento dialético são, antes de tudo, a concepção de toda a realidade como um estado em contínua mudança. Ou seja, não como uma soma de fatos, mas como uma combinação de processos. É aquilo que eu tava falando, não ser um empilhamento. Não é empilhamento de... É que nem a brisa do empilhamento de opressão, não, velho. Todo fenômeno deve ser compreendido dentro da sua materialidade, da sua realidade concreta. Só assim que a gente entende algo de fato. Só assim que a gente entende. Essa é a forma última de compreensão da realidade, entende? Faz sentido isso? Faz sentido? Faz sentido? Manda, Mandel. Outro golaço que o Mandel coloca aqui, ó, pra gente. A concepção de toda a realidade como uma totalidade em movimento, na qual nenhuma parte pode ser compreendida isoladamente. Olha ele aí, golaço, fora de suas interconexões, de suas relações com outras partes. Show de Truman, obrigado roteiristas. Aliás, obrigado caralho, né? Olha essa conjuntura, né? Como eu disse, essa semana a gente estava tendo aulas de harmonia no famigerado grupo de estudos sobre música. Tava falando sobre a relação entre as notas, aprender a relação entre as notas nos acordes. E é louco, né? Ele não tá ligado, mas ele é marxista pra caralho. Ele não tá ligado que ele é marxista ainda, mas a prática marxista, pensa, é uma brisa. Mas enfim, uma professora muito querida, beijo, Joana, deu uma vez um exemplo, um exímio grupo de estudos que tínhamos lá na Unifesp Zona Leste. Saudades de vocês, saudades da utopia de toda terça. Meu Deus, eu preciso me expressar. Então, beijo, Otávio, beijo, Dani, beijo, Jason, beijo, Gustavo, beijo, Joana. Toda vez tem um problema técnico, você diz anti a contradição, anti a morte. Hoje não, hoje não. Então é isso, hoje não. Mas eu tava falando do Mandel, né? E aí, golaço do Mandel. É. Lembrei onde eu tava, naquela metáfora incrível. Eu gosto muito dos causos, eu acho que os causos... E isso, além de ser uma preferência, tem estudos sobre. Nos assimilam melhor uma narrativa. E aí, então, não venha com esse assunto de que não dá pra entender o mundo através das artes. Claro que dá, velho, é uma síntese. Não me faça trazer o Trotskito de novo. Vou chamar o Trotsky. É. Nesse livro, que eu já falei dele aqui, tem um prefácio chamado Marxismo e a Questão Cultural, do Luiz Alberto Muniz Bandeira. Caraca! Em que ele diz: Fidel Castro, em Cuba, permitiu também a mais completa liberdade de criação artística e literária no campo da Revolução, admitindo o florescimento das mais diversas escolas. Prefiro um bom poema de amor do que um mau poema político, porque o mau poema político disserve a Revolução. Diria num discurso dirigido a intelectuais. A sua luta contra o sectarismo, e ele mesmo relata que não se pode confundir sectarismo com radicalismo, assumiria uma amplitude muito maior na sua política cultural, encarando a revolução como uma escola de pensamento livre, que não precisaria de truques nem fraudes. Mas sim, a metáfora. Imaginemos uma mesa. Como professora que tento ser nos últimos 6 anos, vamos avaliar a capacidade de análise. Nós temos uma mesa, e nessa mesa tem todos esses objetos. Nós temos um durex, um casuzinho menor, uma garrafa d'água, a nossa mesa, e nós temos o soprinho de Dolly. O marxismo não se propõe a entender apenas o durex, porque o durex não existe solto no universo. O durex, para que seja compreendido na sua totalidade, deve ser compreendido dentro da mesa. E o que temos na mesa? Ora, todas essas coisas. Para que seja realmente possível compreender o durex, nós precisamos compreender o durex, quais são seus materiais, onde ele veio, onde ele foi produzido, quem o produziu, como ele veio parar na mesa. E a relação dele não é apenas a relação dele com a mesa, é a relação do durex com a mesa, do durex com o casu,
do casulo com a garrafa, da garrafa com o durex, do durex com a dolinha, da dolinha com a mesa, todos esses juntos, da relação entre eles, dos seus movimentos históricos para que eles estejam cada um nesse lugar, porque compreendendo essas camadas de complexidade, que é nessa compreensão que o Manda nos elucida, de compreender a realidade enquanto uma totalidade em movimento, onde não é possível compreender apenas uma das partes, porque todas elas estão relacionadas. Yay! Claro, uma versão super simplista, mas não é apenas o durex. Não dá pra gente entender o durex sozinho, porque o durex, tal qual eu, você, a dolinha, somos sínteses de múltiplas determinações históricas, múltiplas relações historicamente determinadas. E é por isso que eu sempre bato na tecla, meus camaradinhas e minhas camaradinhas, que o materialismo histórico é uma forma de olhar para a realidade, é uma forma de interpretar a realidade, é uma forma de lidar com a realidade. E é uma forma de se colocar na realidade. Parte de um pressuposto de que a gente precisa entender algo, sua totalidade, para conseguir transformá-lo. Essa é a minha missão aqui, para que nós consigamos juntos ampliar a nossa percepção, como já diria o Zé Paulo Neto, esse complexo de complexos. Inclusive vai ter muita coisa do Zé Paulo Neto, porque, né, introdução ao marxismo sem Zé Paulo Neto não é introdução ao marxismo. Então, é isso. Acho que por hoje é só.